Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que tudo esteja bem com você, com toda a sua família também. Vamos dar continuidade às nossas experiências de aprendizagem utilizando o livro 1. Nesta aula, vamos iniciar o capítulo 2, que a gente vai aprender então sobre geometria. No mês de julho, vamos também desenvolver um projeto que tem a temática da tecnologia. Vamos ver situações em que a tecnologia nos ajuda, mas que também a gente precisa saber aprender a utilizá-la bem e tirar um bom proveito delas. Não correr o risco aí de cair em algumas armadilhas. Tendo em vista essa temática, eu separei um pequeno trecho de um desenho animado muito popular em minha época de infância, mas que também não deve ser desconhecido de vocês. Confere aí. Pica-pau. Super vendedor pré-histórico. Eu acho que eu já vou. Ei, amigo, será que nunca ouviu falar em roda? Eu vou lhe mostrar. Gula redonda. Nunca buga fácil. E lá vai mais um freguês satisfeito. Nunca bala. Depressa demais. E aí, gostaram? Eu achei bem engraçado e, apesar da história ser fictícia, ela vem mostrar de forma bem humorística que a roda, muito presente nos transportes atuais, ela foi uma grande invenção da humanidade e que trouxe muitos avanços. Entretanto, mesmo sendo uma invenção muito boa, nós precisamos saber utilizar e ter cuidado com as novidades. Como hoje também nós devemos fazer com a internet e as redes sociais, para não cair do cavalo ou da bicicleta. Vamos então dar início aqui ao nosso estudo sobre a geometria. O que vem ser essa palavra geometria? Segundo o dicionário de língua portuguesa, geometria é a parte da matemática que estuda rigorosamente o espaço e as formas, figuras e corpos que nele podem estar. Essa palavra vem do grego e significa medida da terra. O interesse pela geometria, pelas figuras geométricas, nasceu justamente da necessidade da medição das terras. Você já estudou algumas figuras geométricas, vamos então recordá-las. Na geometria, a gente tem as linhas que podem ser abertas. Essas linhas abertas, elas podem ser curvas ou retas. Temos também as linhas fechadas, que denominamos também de contornos. Esses contornos podem ser então curvas ou retas. Podem ser então linhas fechadas curvas ou linhas fechadas retas. Temos também outro tipo de figura geométrica, que são as regiões planas. As regiões planas, elas são chamadas de figuras bidimensionais. O nome aí, esse prefixo bi, de 2. Então, ela tem duas dimensões. Quais são essas dimensões? Comprimento e largura. Percebemos que essas figuras também têm uma outra característica, que é a área. Essas figuras planas têm área, diferentemente das linhas que têm apenas comprimento. Temos também os sólidos geométricos, que são figuras tridimensionais. Tri vem de 3, são figuras que têm 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Então, eu tenho aí alguns exemplos de sólidos geométricos. Muitos sólidos geométricos, eles estão no nosso dia a dia. Vejamos alguns exemplos. O cubo mágico é um grande exemplo aí de brinquedo que a garotada adora. Temos aí também uma joia no formato de um sólido geométrico.
uma barraca de camping. Temos o cilindro, uma importante tecnologia para a nossa segurança, né? Temos também ferramentas, as pirâmides do Egito, muito famosas. Temos também uma bola de futebol, muito famosa também, um brinquedo muito famoso aí de vocês. Trazemos aqui a dica do vídeo como é feita a latinha de alumínio produzido pelo Canal do Mundo. Assista esse vídeo e veja a tecnologia aplicada na construção desse objeto tão presente em nossas vidas. Fique ligado nas formas de tudo que aparece e aprecie a geometria em ação. A latinha de alumínio, ela é um exemplo muito clássico de um tipo de sólido geométrico que a gente chama de cilindro. Então, nesse vídeo, a gente vai ver como ela é produzida e você também vai perceber a tecnologia que está por trás da construção desse objeto tão simples, tão comum em nosso dia a dia e que muitas vezes a gente não para pensar no trabalho que é fazer a latinha de refrigerante. Fique ligado nas formas e nas geometrias, porque nas nossas atividades a gente vai perguntar algumas coisas sobre esse vídeo. Então, depois de assistir aqui a esta videoaula, vocês também devem assistir a esse vídeo lá no Canal do Mundo. O link vai estar disponível no plural. Apesar de todos os entes geométricos apresentados anteriormente serem sólidos geométricos, alguns deles só possuem faces planas. Estes que só possuem faces planas são chamados de poliedros. Vejamos então os elementos que compõem um poliedro. Tem aí o exemplo de um poliedro que é chamado prisma de base triangular. Mais à frente, o professor Dasley vai explicar a diferença entre prismas, pirâmides. Neste exemplo aí eu tenho um prisma de base triangular. Então vamos ver quais são os elementos presentes nesse prisma, que também está presente em todos os outros poliedros. Eu tenho esse pontinho aí, o pontinho, esses pontos aqui, eu chamo de vértice. Cada ponto desse eu chamo de vértice. Cada quinazinha aqui, ó, esse segmento de reta eu chamo de aresta. E as regiões planas que compõem o poliedro eu chamo de face. Numa linguagem mais informal, eu posso pensar o seguinte, que as faces são as paredes do poliedro, a aresta é o encontro de duas paredes, certo? A quina. E o vértice é como se fosse o bico aqui, ó. Beleza? Os biquinhos que existem nos poliedros. Agora o professor Dasley vai dar continuidade à nossa aula. É com você, Dasley. Olá, pessoal. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Dasley falando. Estamos aí novamente juntos nesse mês de julho, em nossos estudos não presenciais. E, sem mais delongas, né, quero dar continuidade ao que o professor Davi abordou aí com vocês, acerca dos poliedros. E, em particular, quero falar aqui com vocês, nesses nossos estudos, acerca de dois tipos de poliedros que possuem nomes específicos. O primeiro deles está aí no slide, né? São os prismas. E aí, o que é que são esses prismas? O que é que faz com que eles possuem esse nome particular? Primeiro de tudo, né? O prisma ele é um tipo de poliedro que ele possui limitações no que diz respeito às suas duas faces paralelas, uma à outra, e iguais, certo, galerinha? E essas duas faces paralelas, isto é, opostas uma à outra, e iguais,
elas vão ser chamadas de bases. Então, essas faces elas podem ter quaisquer formatos. Podem ser no formato de triângulo, no formato de quadrado, de retângulo, enfim, elas podem ter quaisquer formatos, desde que elas sejam iguais, né? Se forem triangulares, então tanto uma como a outra ter o mesmo formato, e assim sucessivamente. E elas vão ser justamente o local, a face de apoio do nosso poliedro, certo? E por isso tem esse nome de base. Já as demais faces laterais do poliedro prisma, elas em geral vão possuir o formato de paralelogramo, certo? E essas faces vão ser aquelas que vão conectar as duas bases. E aí nós temos um exemplo, né? Percebam que esse poliedro aí, ele possui duas faces iguais, que vão justamente apoiar o nosso poliedro. Percebam que justamente essas faces têm um formato de pentágono, né? 5 lados. Percebam que nós temos aí o azul, a região poligonal aí, né? O polígono mais escuro aí em azul, e tem outro que é um pouquinho mais claro, vamos dizer assim, né? Mas isso aí é só questão de perspectiva, certo? E essas duas faces aí, elas têm o mesmo formato, ou seja, o formato de pentágono, e uma é exatamente oposta à outra, certo, galera? Então, justamente, vão apoiar aí o nosso prisma, o nosso poliedro. E vejam que as demais faces aí, dos demais lados do nosso poliedro, que conectam essas duas bases, percebam que todas elas têm um formato de paralelogramo, em particular de retângulo. Então veja que esse tipo de poliedro aí, por possuir essas características, é chamado de prisma. Outro exemplo é esse daí. Perceba que nós temos aí duas bases, né? Essas duas faces aí, né, em formato de triângulo, e vejam que as demais faces, né, que conectam essas duas bases, essas duas faces iguais, no formato de triângulo, as demais faces aí são retangulares, né? São no formato de paralelogramo, essas em rosa aí. Perceba que nós temos o triângulozinho aí em verde, né, que é justamente o ponto de apoio do nosso poliedro, prisma. E as outras aí no formato de retângulo, formato de paralelogramo, que conectam. Então, esse tipo de poliedro aí, nós vamos chamar de prismas, certo, galera? Guarda essas características aí, são importantes para diferenciarmos aí, né, poliedros em geral desses casos particulares. Outro exemplo de poliedro, que também possui um nome específico, diante de algumas características que vamos ver agora, são as pirâmides, né? Pirâmides, creio que vocês já devem ter ouvido falar, até visto, ou via TV, em algum desenho, em algum filme, né? Pessoalmente, até quem sabe. Já as pirâmides, por sua vez, elas, diferentemente dos prismas, só possuem apenas uma base, ou seja, uma face de apoio. E essa face de apoio aí, essa base, ela pode ter qualquer formato, triangular, quadrangular, no formato de quadrado, pentagonal. E já as faces laterais, diferente dos prismas, que as faces laterais são no formato de paralelogramo, já no caso das pirâmides não. Essas faces laterais, elas têm o formato de triângulos, certo, galera? Então, exemplo aí, né, nas pirâmides lá no Egito, percebam que a base de apoio delas, certo? E aí eu trago um exemplo prático das pirâmides, né? Trago aí no outro slide, né, na outra figura, um exemplo matemático dessa pirâmide, a representação matemática dessa pirâmide aí. Certo? Então perceba que a base, a face de apoio da pirâmide, tem um formato aí de quadrado. Certo, galera? Já as faces laterais, certo? Aquelas que partem da base da face de apoio até o ponto aí de partida, essas outras faces aí, elas possuem o formato de triângulo, certo? Então, é isso que vai diferenciar aí as pirâmides dos prismas. Enquanto prismas têm duas bases, duas faces de apoio iguais, já a pirâmide não, só tem uma base de apoio, uma face de apoio, que pode ter qualquer formato. Isso tanto para pirâmides quanto para prismas. Já no caso das faces laterais, lá em pirâmides nós vimos o quê? Que as faces laterais só são
paralelogramos, no formato paralelogramos. Para pirâmides, não. O formato é de triângulo. Certo, galerinha? Independentemente se são pirâmides ou prismas, para os poliedros em geral, que são fechadinhos, que não possuem furos, como nós vimos lá no início, professor Davi, de sólidos geométricos em geral, há uma relação bem interessante que um matemático chamado Euler, apesar de se escrever aí, como vocês podem ver no slide, Euler, a pronúncia correta é Euler, certo? Não só ele, na verdade outros matemáticos, né? Quem estudar a história da matemática vai ver isso, mas ficou aí ele mais conhecido, né? Então esse Euler, um grande matemático, ele foi um dos que descobriu que a todos os poliedros, trago um exemplo de um paralelepípedo, há uma relação bem interessante que relaciona o número de faces, ou seja, os seus elementos lá, né, primários, né, os elementos principais dos poliedros. Número de faces, número de vértices e número de arestas. E eles perceberam que justamente a fórmula que faz essa relação é essa que está aí apresentada no slide. Né? O número de faces mais o número de vértices é igual ao número de arestas mais 2. Certo? Eles notaram que para todos os poliedros que não possuem furos, né, que não são irregulares, né, essa relação aí entre esses números de faces, vértices e arestas, ela é válida. E aí vamos ver um exemplo prático com esse próprio poliedro que está aí no slide, né, com esse paralelepípedo. Percebo que o número de face dele é 6, se vocês contarem vão ver que dá 6. O número de vértices vocês vão ver que dá 8. E o número de arestas, vocês vão notar aí que dá 12. E se nós fizermos as contas, vamos ver que de fato essa relação ela é válida. Vocês vão perceber que não só para esse tipo de poliedro, mas para outros aí, essa mesma relação também é válida. E por fim, nós, além dos poliedros, certo? Nós vamos ter outros tipos de sólidos geométricos que são justamente os corpos redondos, certo? Vocês vão assistir um vídeo aí com material complementar que vai falar também melhor sobre isso, né? E relacionar até, inclusive, eles com a tecnologia. E o que vão ser esses corpos redondos, né? O robozinho diz aí para nós o quê? Que, além dos poliedros, esses outros sólidos geométricos que rolam ao serem colocados em uma rampa inclinada, eles vão ser chamados de corpos redondos. E aí eu quero trazer para vocês aqui 3 principais, né? Esse primeiro aí, que eu creio que vocês devem saber o nome, né? Já ouviram falar, né? Como é o nome desse? Isso, né? Cone. Né? Nós temos esse outro aí, já ouviram também, não foi? Sabe qual é o nome? Isso mesmo, cilindro. E por fim nós temos esse aí, né? Esfera. Certo, galera? Então percebam que estes 3 aí, se nós colocarmos ele em uma rampa inclinada, né? No caso do cone e do cilindro, se nós colocarmos as laterais deles, certo? Que se eu coloco a base, há uma tendência dele não rolar, porque a base meio que segura ele no plano. Mas se eu colocar a lateral, tanto do cone como do cilindro, em um plano, a esfera não se fala, a tendência é eles rolarem, certo? E aí, na verdade, nós vamos ver que esses corpos redondos, eles não são simplesmente coisas matemáticas, mas na verdade existem objetos do dia a dia, né? Está aí o copo, né? A Magali, né? A bola de futebol, e esses cones que são usados aí nos trânsitos, né? Para orientar o trânsito. Então percebam que objetos do dia a dia têm justamente esse formato aí, né? E percebam que nós temos uma correspondência aí certinha. O cone, né? O cone que é usado nos trânsitos, o cilindro com o copo aí de aniversário aí da Magali e a esfera com a bola de futebol, certo? Então percebo que há essa correspondência aí de objetos do dia a dia com esses corpos redondos, né? Esses entes matemáticos aí geométricos, certo, galera? E aí, né, como forma de reforçar o que nós vimos aqui, quero deixar para vocês aí, né, livro didático 1, capítulo 2, nas páginas que estão aí. Antes que vocês perguntem por que algumas páginas foram puladas, na verdade, essas páginas são as páginas de assuntos, certo? Para reforçar o que vocês viram aqui nos slides, com o professor Davi e comigo, né? É claro que depois também vamos recomendar algumas páginas de atividades para vocês fixarem melhor os objetos de conhecimento aqui estudados, certo, galerinha? Sempre lembrando que estamos aí com atividades no plural, né? Não deixem de responder essas atividades.
antes de respondê-las, consulte cada material na sua sequência. Não vá direto para o questionário, para as atividades. Olhem cada material com cuidado, cada vídeo. Se não entendeu, repasse novamente o vídeo, para sim, depois disso, chegar nos questionários e nas atividades do livro que serão recomendadas. Certo, galera? Então, um abração para vocês, né? Obrigado aí pela atenção e até a próxima. Até o nosso próximo encontro. Viu, galera? Tchau, tchau. Entendo. Olá, pessoal. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Dasley falando. E neste vídeo, quero juntamente com vocês discutir aqui algumas das questões que propomos para vocês no livro didático de vocês, capítulo 2, sobre geometria, página de número 85. São questões que propomos nos nossos estudos não presenciais no início dessa semana, na segunda-feira, e que com esta nova grade, com este novo cronograma de aulas, e por estarmos agora neste encontro na quinta-feira, estamos aqui para discutir tais questões com vocês. O professor Davi discutiu com vocês aí questões da plataforma plural e eu discutirei aqui com vocês questões do livro. Certo, galerinha? Lembrando que a área do saber é matemática, nível de ensino, 7º ano do ensino fundamental. Então vamos dar aí, né, continuidade. Vamos aí para a primeira questão. Certo? Na primeira questão ele diz aí, que é a questão número 23, procurem se lembrar de vários objetos com forma parecida de cilindro, cone e esfera. Escrevam o nome de pelo menos 2 de cada forma. Então, vamos aí recordar quais são esses 3 formatos, né? Então, nós temos aí o formato de cone, de cilindro e de esfera. Certo, galerinha? Então, estão aí, formato de cone, formato de cilindro e formato de esfera. Cone ao centro, cilindro aí à esquerda da tua tela e esfera à direita da tua tela. Lembrando que estes formatos aí são conhecidos por nós em objetos do dia a dia, né? Como, por exemplo, nós podemos ter aí, no formato de cilindro, nós temos um exemplo de uma pilha, né? Temos aí um exemplo de um copo, né? No formato de cone, nós temos aí o cone mesmo usado no trânsito. Temos aí cone de chocolate, né? A parte deliciosa da matemática. E por fim nós temos aí, né, no formato de esfera, né? Uma bola de tênis. E temos aí uma bola de gude, né? Parece até com o planeta Terra, mas na verdade é uma bola de gude. Então veja que nós temos esses entre tantos outros objetos que possuem esses formatos desses 3 entes matemáticos aí, do cone, do cilindro e da esfera, certo? Então, é uma questão que vocês podem responder aí de forma pessoal, porém, nada impede que eu possa aí dar algumas dicas para vocês, né? Então, temos aí no formato de cilindro, né? Nós temos aí, como eu falei, né? A pilha, essa pilha que nós usamos aí no nosso dia a dia, e temos também no formato de cilindro, como nós vimos aí, o copo de vidro, né? Já no formato de cone, nós vimos aí, né? O cone usado em trânsito, né? Que nós usamos aí no trânsito, né? Então, eu vou colocar aí cone de trânsito. E nós vimos aí também, né? Cone de chocolate, certo? Uma parte boa. E por fim, no formato de esfera, nós vimos aí bola de tênis, né? E vimos também bola de gude, certo, galera? Então, são as respostas que vocês podem estar colocando nas questões aí do livro, né? Na questão de número 24, nós temos aí, na sua opinião, por que essas formas espaciais receberam o nome de corpos redondos? Então, voltando lá para os 3, né, percebam que pelo formato deles, né, apesar de haverem, no caso,
aí, em particular do cone e do cilindro, né? Do cilindro, lembrando, o cone é esse em laranja, né? Essa cor laranja aí, o cilindro é esse na cor lilás e a esfera no formato na cor vermelha, né? Então, lembrando que apesar de no cone e no cilindro haverem algumas partes planas, mais rígidas, né? Essa parte aqui, né? No formato de círculo, vocês podem ver aí, né? Que é a base do cone, e no caso também aqui as bases do cilindro, no formato de círculo, porém toda a lateral de ambos, tanto do cilindro, né, como do cone, vejam que a lateral de ambos aí é arredondada, né? Tanto a lateral do cilindro como a lateral do cone. A esfera não tem nem o que conversarmos, né? Porque ela não tem, na verdade, nem base, né? Ela é totalmente arredondada. Então, eis aí a explicação, né? Então, nós podemos dizer, apesar da questão aí dizer que é na opinião de vocês, né? Mas, na verdade, né? Pelo fato de que possuem uma lateral arredondada, certo? E essa lateral arredondada, na verdade, ela faz com que estes objetos, né, fazendo com que eles, ao serem colocados em um plano inclinado, rolem, né? Então percebam aí que, na verdade, né, quando nós colocamos esses objetos, nesses corpos redondos, num plano inclinado, eles tendem a rolar, certo? Então, pelo fato de que possuem uma lateral arredondada, e isso faz com que eles, ao serem colocados em um plano inclinado, rolem, né? Então, é o motivo aí, um dos motivos, né? Vocês podem pensar em outros, mas um dos motivos que fazem com que estes corpos redondos recebam esse nome. Aí agora, na questão de número 25, ele pede para que indiquemos diferenças entre poliedros e corpos redondos. E aí, recordando do que nós vimos aqui, né? E eu quero trazer para vocês agora dois poliedros, né? Vamos trazer primeiramente aí uma pirâmide, certo? Eis aí a pirâmide para vocês. E agora também um prisma, certo? Então, dois exemplos de poliedros, né? Que são aqueles sólidos geométricos que só possuem faces planas, certo? Formato plano, rígido, não tem curva. Então, vejam aí que se nós quisermos diferenciar, já está claro, né? Enquanto os corpos redondos possuem aí uma lateral arredondada, pelo que acabamos de falar, já esses poliedros não. A lateral, no exemplo mesmo aí da pirâmide, né? Se eu olhar direitinho, né? Vou tirar os outros de cena e deixar só a pirâmide, né? Então, se eu olhar para a pirâmide, olhando para a pirâmide, percebo que toda a lateral dela é formada por triângulos, certo? E a base aí formada por um quadrado, certo? Aí, se eu olhar direitinho aí a base, formato de quadrado. Já a lateral da pirâmide é toda no formato de triângulo. E por outro lado, se eu olhar aí agora o prisma, né? O prisma, por sua vez, veja que as bases do prisma, né? A base tanto inferior como superior é no formato de triângulo, né? Parecido com a lateral lá da pirâmide. Já a lateral do prisma é todo no formato de retângulo. É tanto que, dependendo de como eu dispor ele aqui, parece até que é um retângulo, mas na verdade é a lateral do prisma. Então, esses aí, tanto pirâmide como prisma, se eu coloco num plano, pelo fato das laterais dele não serem curvas, eles não tendem a rolarem, né? Tendem a permanecerem ali em equilíbrio. Já os outros que nós vimos aqui, os corpos redondos, não. Os corpos redondos, diferente dos prismas e das pirâmides, que são poliedros, os corpos redondos eles tendem a rolar, né? Então, eis aí a diferença, né? Então, nós podemos voltar lá para a questão, né? E no que diz respeito a diferenças, eu posso dizer que as diferenças se dão justamente pela questão da superfície, né? Então, né? Enquanto a superfície dos poliedros é totalmente plana, né? Então, enquanto a superfície dos poliedros é plana, né? Já
no caso dos corpos redondos, é arredondada, certo? Então, isso aí já é uma diferença. Outra é que, no caso dos poliedros, ao serem colocados num plano inclinado, eles não rolam, né? Então, outra é que, no caso dos poliedros, não rolam ao serem colocados em um plano inclinado. Já os corpos redondos rolam, certo? Conforme nós vimos na questão anterior, né? E aí temos a questão 25, para fechar, né? Escreva uma semelhança e diferença entre prisma e cilindro. O item A. Então vamos voltar lá, né? Vamos tirar aí a esfera de Sena, né? Vamos tirar a esfera de Sena. Vamos tirar aí também a pirâmide. E vamos tirar aí também o cone. Vamos deixar primeiro prisma e cilindro, certo? Percebam que ambos, tanto o cilindro como prisma, só possuem, né? Possuem aí, no que diz respeito à diferença, enquanto o cilindro ele é redondo, né? Tem a lateral arredondada, o prisma não, a lateral dele é em formato de retângulo, então isso é uma diferença. Já no que diz respeito à semelhança, olhe que o cilindro e o prisma ele tem duas bases, né? E não só isso, mas essas bases, no caso do cilindro, as duas bases são iguais, vendo? As duas bases são iguais, né? No formato de quê? De círculo, né? Duas bases iguais no formato de círculo, opostas e iguais no formato de círculo. No caso do prisma, eu tenho duas bases aí, opostas e iguais no formato de triângulo. Então, isso aí, de certo modo, é uma semelhança, possuírem duas bases iguais e opostas. Já o fato de diferença está no fato de que a lateral de um é arredondada e do outro é no formato plano, né? Então, nós podemos aí colocar, né? No caso, no que diz respeito à semelhança, eu posso citar aí que ambos possuem duas bases opostas e iguais, certo? Isso aí no que diz respeito à semelhança, duas bases opostas iguais, conforme nós acabamos de ver. Já no que diz respeito à diferença, a diferença está na lateral, né? Então, no que diz respeito à lateral, enquanto no caso o primeiro aí, o prisma, tem lateral no formato plano, né? E aí como nós vimos em particular no formato de retângulo, né? O outro, né? No caso o cilindro, tem lateral arredondada. Tem uma lateral arredondada. Então, nós podemos aí extrair as nossas semelhanças e as nossas diferenças, levando isso em consideração, certo? Então, enquanto na lateral do prisma eu tenho aí o formato plano de retângulo, já a lateral do outro, né? Já o outro, no caso o cilindro, né? O cilindro ele tem a lateral no formato arredondado, certo, galera? Então eu já posso usar isso aí como minha resposta. E aí agora para finalizar, indo para o item B, né? Pirâmide e cone. Então vamos voltar lá, né? Vou aparecer agora com a minha pirâmide e vou aparecer com o meu cone e vou tirar de cena aí os outros dois, prisma e cilindro. Então, olhem bem, se olhar bem os dois,
tanto o cone como a pirâmide, eles possuem apenas uma base só de apoio. No caso do cilindro, a base aí circular. No caso da pirâmide, a base quadrada, certo? Mas possuem apenas uma base, então isso é uma semelhança. E a diferença é a mesma coisa do caso anterior, que enquanto a lateral da pirâmide é composta por triângulos, né? Formato plano de triângulo, já a lateral do cone não. A lateral do cone é toda arredondada. Então, eu posso falar aí, né, que no que diz respeito à semelhança, ambos possuem apenas uma base. Então, isso aí, né, é fato. Ambos possuem apenas uma base. Já no que diz respeito à diferença, é o mesmo aspecto do aspecto anterior aí, né? A lateral, só que no caso aqui da pirâmide, né? Já que nós estamos falando de outra figura ente geométrica, né? No caso pirâmide, no caso a lateral da pirâmide é no formato plano, né? E nós vimos que não é qualquer tipo de plano. O formato lá da lateral da pirâmide é no formato de triângulo, certo? E já no caso do cone, a lateral é arredondada, certo, galerinha? Então, estão aí, né, as discussões das questões do livro, certo? Vocês vão poder também consultar aí essas respostas. Vou deixar aí como material também, para vocês consultarem, caso aqui vocês tenham visto que a coisa passou um pouco rápido. E até a próxima, viu, galerinha? Um abração. Quaisquer dúvidas, estamos juntos aí. E até a próxima. Tchau, tchau.